Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de toda tristeza é por enquanto. Toda tristeza é por enquanto. É muito importante que de antemão saibamos que a tristeza, ela é um subproduto do pecado. Deus eternamente vivia no passado e eternamente vivia em alegria e satisfação plena. A comunidade da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, usufruíam em toda a eternidade a plena alegria e satisfação. Até então, Deus tomou a decisão de compartilhar o seu amor, graça e bondade, criando o homem e a mulher. Os plantou e os colocou em um jardim chamado Éden. Esse nome hebraico significa deleite, delícia. Deus criou o homem e a mulher e os colocou num spa. Os colocou em um jardim de delícias e um jardim de alegria. E assim era a humanidade. O cosmos, a natureza criada, todas as coisas funcionavam harmonicamente. A fonte de vida, que é o próprio Deus, na viração do dia vinha ter encontro com o homem e com a mulher. Entretanto, a palavra nos confirma que Eva foi ludibriada pela serpente, enganou o seu marido também, e ambos pecaram contra o Senhor. E tendo pecado contra o Senhor, Deus vem na viração do dia para o grande encontro diário com os dois, e de repente não mais os encontra. Adão e Eva estão atrás da moita, feito criança que apronta, fingindo que nada aconteceu, mas na verdade tinha acontecido tudo. Eles tinham pecado contra Deus. E Deus, de maneira pronta, se entristece com aquilo, porque esse não era o plano, não era isso que Deus havia planejado para a humanidade. E então, Deus descreve qual seria a consequência do pecado do homem e da mulher. Mulher, porque tu pecou, você sentirá dores de parto. A maior alegria da vida, que é gerar filhos, será acompanhada de tristeza e dor. Homem, porque tu pecou, o trabalho não será apenas propósito, agora também o trabalho será meio de provisão, e para ter provisão, você terá agrolhos e espinhos que te limitará e lhe causará dor, para poder tirar o seu sustento da terra. Adão e Eva geram Caim e Abel, dois irmãos que vão ofertar ao Senhor a sua adoração. Caim oferece ao Senhor uma oferta reprovável, enquanto Abel oferece ao Senhor aquilo que ele queria. Deus aprova Abel, rejeita Caim. Caim é tomado de inveja e mata o seu irmão. E agora temos a primeira mãe na história chorando a perda de um filho. O primeiro pai sentindo a ausência de um filho. O irmão andando errante na terra, culpado pelo seu pecado. Depois disso, cataclismas, enchentes, dilúvio, juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, tristeza em cima de tristeza. Sabe por quê? Porque o homem pecou contra o seu Criador. Portanto, a tristeza é um subproduto do pecado. Porém, é importante que saibamos que a tristeza não é eterna. A tristeza interrompeu a eternidade, mas ela não existia desde sempre, e que é uma boa nova já de antemão, ela não existirá para sempre, porque ela não é eterna. Ela não é eterna. E a partir do pecado que entrou na humanidade, é muito importante que saibamos que não somos apenas nós que sofremos,
Por exemplo, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 22, que a natureza sofre. A natureza criada, animais, répteis, a natureza criada sofre por consequência do pecado do homem, como em dores de parto. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo sofre. Em Efésios capítulo 4, verso de número 30, a palavra nos convida a não entristecermos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado. Ainda, Gênesis capítulo 6, verso de número 6, quando os filhos dos homens se envolvem com os filhos de Deus, Deus é tomado de arrependimento e dor, ao ponto de o texto bíblico dizer: o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhes causou extrema, profunda tristeza. A partir do pecado, não apenas o homem foi afetado, mas tudo foi afetado, inclusive o próprio Deus passou a descobrir um sentimento que até então ele não havia descoberto: o sentimento da dor, da tristeza. O Deus que eternamente vivia em plena alegria, agora chora ao ver os caminhos que os homens escolheram para caminhar, chora ao ver o resultado do pecado nas famílias, na sociedade, chora ao ver uma mãe chorando, chora ao ver filho chorando, chora ao ver uma esposa chorando. Jesus se entristeceu. A palavra de Deus fala que na morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Você já parou para pensar nisso? O autor da vida está vendo a vida ser roubada por causa do pecado, e ele chora a dor da perda de um amigo, e não apenas chora a dor da perda de um amigo, mas chora o choro daqueles que choram a perda de um familiar. A palavra de Deus ainda diz em Lucas capítulo 19, verso 41, que Jesus chora por Jerusalém. Quando ele entra na cidade e olha Jerusalém e vê o que ela se tornou, matadora de profetas, Jesus chora por ver o estado de pecado que a humanidade entrou. A tristeza não é algo exclusivo meu e seu. A tristeza interrompeu a história da humanidade. E deixa eu lhe falar uma coisa. Eu poderia te propor uma ideia fantasiosa de que em um toque de mágica, se colocar um sal grosso na tua casa ou dermos 7 voltas em Jericó, a tristeza vai embora. Mas eu não posso fazer isso, porque não é o que a palavra diz. Nessa noite, nós não vamos ouvir sobre como se livrar da tristeza. Nós vamos ouvir a partir da palavra de Deus como se relacionar com a tristeza. Porque se existe algo que eu e você devemos saber, é que cedo ou tarde, hoje ou amanhã, todos nós olharemos a tristeza nos olhos. Não temos como ter uma vida estilo ursinhos carinhosos, onde a tristeza não nos acomete. Isso é ilusão e mentira. E qualquer pessoa que lhe prega um evangelho sem lágrimas e tristeza, essa pessoa está mentindo e pregando um falso evangelho. O evangelho de Cristo é a esperança em meio à tristeza, e não a mágica para que não nos entristeçamos. O evangelho de Jesus nos propõe esperança. E certamente tudo aquilo que nós precisamos para atravessar o vale sombrio da morte é a esperança de que no fim dele nós encontraremos um banquete preparado pelo Senhor. E por esse motivo, eu quero te convidar a aprender de Jesus como lidar com a tristeza.
Você tem a sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. O texto bíblico nos diz: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Vamos orar, baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite. Traga consolo para aqueles que sofrem. Traga esperança para o seu povo. Abraça aqueles, ó Pai, que estão chorando nesses dias. E ensina-nos a vivermos com a esperança viva, para que ao passar pela tristeza, não percamos a fé. Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento, clareza da Tua Palavra, e ensina-nos, a partir do exemplo de Jesus, a nos relacionarmos com a tristeza da forma devida. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos das Tuas palavras, porque elas são alimento para a nossa alma. Oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. O texto bíblico diz que logo depois da última ceia, Jesus foi ao Getsêmani para que lá então ele buscasse o Pai em oração. E o relato nos conta que Jesus estava profundamente triste. Essa palavra utilizada, grega, é a palavra perilopos. Essa palavra significa, por definição literal, profundamente triste. Porém, ela é uma derivação de um tipo de tristeza que tem uma origem. E a derivação dessa tristeza é a tristeza de alguém que está longe de casa. É um tipo de tristeza de alguém que foi desconectado, de alguém que foi rompido, de alguém que foi separado. Isso é muito pertinente, porque muitos de nós inocentemente pensam que a maior dor de Jesus na cruz do Calvário foi a dor física. E certamente qualquer legista médico sabe que a dor física de Jesus foi atroz, foi terrível, foi profunda, mas ainda que tenha sido terrível, completamente dolorosa, a maior dor de Jesus é aquela que Ele grita na cruz:
Deus meu, por que me abandonaste? Eu e você nascemos desconectados de Deus. Jesus viveu eternamente conectado ao Pai. E por causa do meu pecado, do seu pecado, que Ele carregou nos ombros, Ele experimentou a dor da separação. A dor de se desconectar da fonte de alegria, da fonte de vida eterna. Jesus estava separado da casa e isso levava a uma tristeza profunda. E a maneira como Jesus se relaciona com essa tristeza tem muito a nos ensinar. Ao saber da dor iminente que ele sofreria naquela madrugada, Jesus escolhe um local para sofrer, um local para se entristecer. Jesus escolhe uma geografia específica aonde ele iria, e lá então ele buscaria ao Pai. Jesus vai até o jardim do Getsemane, um lugar maravilhoso, com oliveiras milenares, um lugar lindo com uma vista panorâmica para Jerusalém, um lugar de calmaria ao lado da cidade, e na contramão de Jesus aonde ele estava, porque Jesus estava lá no Monte Sião, estava a quilômetros do Getsemane. Entretanto, Jesus disse: eu vou para o Getsemane para que lá eu busque o Pai. E isso nos ensina algo muito precioso. Nós precisamos aprender a escolher qual é o local onde nós vamos sofrer. Qual é o lugar onde nós vamos chorar? Eu digo isso, sabe por quê? Porque muitos de nós, por ter a vida desordenada, acabamos repartindo aquilo que é precioso com porcos. Choramos e lamentamos com quem não deveria ouvir o nosso lamento, a nossa dor. Compartilhamos sentimentos, compartilhamos tristezas em lugares aonde não deveríamos estar. Jesus escolhe o local do sofrimento dele, e o local do sofrimento dele é o jardim do Getsemane, e não é a primeira vez. Não apenas que ele vai no jardim de Getsemane, como ele também escolhe um lugar para sofrer. Quando Jesus ouve da morte de João Batista, ele diz: eu preciso ter um tempo de oração e buscar ao Pai em um monte, um local para que eu chore diante do Pai. Qual é o lugar do teu sofrimento? Qual é o lugar que você escolhe para expor as suas entranhas diante de Deus? Qual é o lugar que você escolhe para chorar? Deixa eu lhe falar uma coisa. A igreja é um ótimo lugar para que eu e você busquemos ao Senhor e possamos expor as nossas tristezas e lamentos. E eu digo isso não apenas a voz da teologia, mas a voz da experiência. No início do meu casamento, eu e a Lari passando por diversas crises, isso há 17 anos atrás. Minha esposa em depressão, diagnosticada com bipolaridade, a casa uma zona. O meu lugar de choro, lamento e tristeza era a igreja. Eu lembro quantas e quantas vezes eu sentava na fileira última e simplesmente desabava diante de Deus, rasgando o meu coração e dizendo o quanto eu estava abatido e triste. A igreja não é um lugar para pessoas que estão bem apenas. A palavra de Deus, inclusive por meio de Tiago, diz: você está feliz? Cante louvores. Você está triste? Procure irmãos para que orem por você. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é que Jesus escolheu um lugar adequado para que ele sofresse, não era qualquer lugar. O teu trabalho não é um bom lugar para você sofrer. A praça pública não é um bom lugar para você sofrer. O McDonald's não é um bom lugar para você sofrer. Até porque você pode acumular mais sofrimento para frente. Você precisa escolher um lugar onde você é vulnerável. Um lugar seguro,
para expor a sua dor. Jesus não apenas escolheu o lugar, mas também escalou a companhia que estaria com ele no momento da dor. Pedro, Tiago e João, não no barquinho nem no mar da Galileia, no Getsemane, foram escolhidos por Jesus. Meus irmãos, Jesus era rodeado de gente, tinha uma multidão incontável de milhares e milhares de pessoas que acompanhavam Jesus por onde ele ia. A palavra narra que pelo menos ele tinha 70 discípulos diretos, além de 12 que andavam mais perto, mas Jesus escolhe 3 para estarem com ele no momento de maior tristeza da sua vida, no momento de profunda angústia. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João. Você precisa de amigos crentes, gente que te ama tanto quanto você ama, gente que se importa com você tanto quanto você se importa com eles, gente que ama Jesus, se importa com as coisas espirituais, para que no seu momento de dor, essas pessoas possam ouvir a sua dor e partilhar da sua dor. O apóstolo Paulo aos Gálatas escreve que nós devemos carregar os fardos pesados uns dos outros. Jesus escolhe aqueles ao qual ele quer partilhar o seu fardo. Isso me faz lembrar uma coisa muito importante também dizer. Alguns anos atrás eu tinha um grupo pequeno, e um irmão muito precioso ficou umas 2 semanas sem participar do grupo pequeno. Então ele chegou numa 3ª semana no grupo pequeno, e aí quando ele chegou, ele tomou a palavra e disse: gente, eu passei os piores dias da minha vida, e ninguém me ligou, ninguém se importou comigo. Alguém já ouviu isso? Eu sou pastor, gente, eu ouço isso toda semana. E aí eu lembro que ouvindo a ele, eu tomei a palavra e disse: meu irmão, não quero ser insensível com a tua dor, lamento por você ter passado pelo que passou, mas a pergunta que eu lhe faço é: para quem você ligou e disse que estava passando por isso? E ele olhou para mim e falou: para ninguém. E eu falei: me perdoa, mas a gente não é vidente aqui não, a gente não sabe o que você está passando. O que você tem que entender que viver igreja é viver em comunhão ao ponto de fazer o que Jesus fez. Gente, eu estou mal. Pedro, traz um CD sertanejo. Tiagão, faz um brigadeiro. João, vamos nos encontrar para chorarmos juntos. Quem são os amigos que você compartilha a sua dor? Quem são as testemunhas da sua tristeza e do seu sofrimento? Eu, você, todos nós precisamos. E deixa eu lhe falar, não serve aquele teu amigo safado. Não serve. Não serve aquele amigo que está pior que você, que vai dizer para você: quer saber? Mete o louco. Chuta o pau na barraca. Esse amigo não serve, essa amiga não serve. Quem são as pessoas espirituais que amam a Deus, ao qual você pode compartilhar a sua dor, ao qual você pode compartilhar a sua tristeza? Jesus, mesmo sendo Deus, confessa a sua tristeza. Todos os psicólogos aqui presentes sabem muito bem disso, que um dos primeiros passos para a cura emocional é você dar nome à sua dor, é você saber de onde ela veio, qual é a sua dor, por que você está sentindo isso. Jesus, ele chega diante dos seus discípulos e diz: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. A dor que Jesus estava sentindo era tão profunda ao ponto de ele preferir a morte do que a vida. Sabe aquele tipo de dor que diz assim: não seria uma má ideia se eu morresse?
talvez morrer seja menos doloroso do que continuar vivendo essa tristeza. E isso é incrível, porque de fato confirma as palavras de Deus, que diz que Jesus passou por todo tipo de dor e sofrimento e pode ter compaixão de nós. Quantas pessoas eu acompanhei, talvez gente aqui, que seja sendo sediada dia após dia com ideações suicidas. Esse mesmo tipo de dor de Jesus, que pensava que talvez a morte fosse mais fácil lidar. Jesus não escolhe a morte, Jesus escolhe a vida pela esperança que havia. Entretanto, a dor dele era profunda e tamanha como talvez a dor que você está sentindo. E diante desse sentimento, o que ele faz é confessar, falar. E aqui eu quero dar um toque especial aos homens. As mulheres vão saber do que eu estou falando. Você chega no final do dia para o seu marido e pergunta para ele: como foi o dia hoje? O que ele responde? Foi bom. O que aconteceu no dia? Ele foi demitido, o carro pegou fogo, capotou, ele socorreu uma criança que estava se afogando na beira-rio, mas o dia foi bom. Nós homens temos muita dificuldade de definir o que nós sentimos, e precisamos exercitar isso. Você precisa exercitar isso. Obviamente que você é mulher também, mas a minha esposa sabe muito bem falar. É maravilhoso. Amor, como foi seu dia? 2 horas para ela contar até o momento que ela levantou da cama. E aí ela começa: então agora começou meu dia. E o meu dia já acabou. Precisamos aprender a falar sobre a nossa dor. E aqui inclusive eu quero dar um toque para nós enquanto igreja. Grupo pequeno, meu irmão, não é um lugar de você performar espiritualidade, não é um lugar de você performar conhecimento. Deixa eu lhe falar uma coisa: as perguntas que a gente faz no grupo pequeno não é para você tirar A no final do bimestre. Grupo pequeno é lugar de vulnerabilidade, não é lugar de avaliação de quem acertou e quem errou a resposta, é lugar de expor coração. Se você está vivendo o grupo pequeno como lugar de performance, você está vivendo o grupo pequeno errado, e não usufrui do benefício do grupo pequeno. Se você quer de fato experimentar a graça de viver em comunhão em um grupo pequeno, você vai precisar aprender a ser vulnerável, a falar sobre sua dor, falar sobre seus dramas, falar sobre suas lutas e tristezas. Jesus confessou a sua tristeza. Para quem você confessa a sua dor? Para quem? Quem são as pessoas confiáveis que ouvem a sua dor e tristeza? Algo que nós não podemos deixar de lado é que também nós precisamos aprender a discernir o nível da nossa tristeza. Porque o narcisismo tem dominado a vida de muita gente, e facilmente nós nos tornamos a pessoa mais sofredora do mundo, muito facilmente. E deixa eu lhe falar, saia da tua masmorra individualista e egoísta e pise no mundo real. Converse com pessoas que sofrem como você. Converse com pessoas que passam por dores como você. Gente, viver igreja tem benefícios que você não pode imaginar. E um dos grandes benefícios, sabe qual é? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu sento para conversar com alguém, e aí como você está? E a pessoa começa a contar os problemas dela, e eu tenho os meus também, obviamente. E na medida que eu ouço os problemas dela, eu digo: quer saber? Deixa os meus de lado, vamos focar no teu. A tua dor é muito maior que a minha. Mas o que acontece com muitos de nós é que vivemos uma vida de murmuração, de tristeza, porque simplesmente não percebemos o quanto abençoado temos sido à vista de outras pessoas.
Você precisa discernir o nível da tua tristeza, até para não desperdiçar lágrimas, amém? Não desperdice lágrimas, chore quando tem que chorar. Não desperdice tristeza, a vida trará muitas tristezas. Não chore por um time de futebol, aleluia. Não vale a pena. Economize tristeza. Faça uma retenção de lágrimas, para que quando de fato você tiver que verter as suas lágrimas, então ela possa ser vertida. E Jesus era alguém que de maneira sóbria administrava a tristeza dele, compreendendo a profundidade ou não da tristeza dele. Os salmos messiânicos que apontam para o sentimento de Jesus previamente à cruz, narram a profundidade da dor de Jesus. Por exemplo, o Salmo 18, de verso número 4 diz: os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Você consegue perceber o tamanho da dor? Essa era a dor, esse era o sentimento de Jesus, aprisionado, enlaçado por laços de morte, destruição o cercando por todo canto. Ou ainda, olha o Salmo 55, verso número 4: dentro do peito o meu coração acelera. Talvez você que sofra de pânico vai se identificar com aquilo que Jesus está descrevendo. Dentro do peito o meu coração acelera, o temor da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria para longe, encontraria descanso, fugiria para longe, para o sossego do deserto. Era essa a dor que Jesus estava sentindo. É melhor o deserto, sem comida, sem água, com sol escaldante e madrugadas gélidas, do que passar pela dor que estou passando. Jesus é descrito aqui messianicamente como quem treme diante da dor e da angústia eminente que estava diante dele. A palavra de Deus fala que a angústia de Jesus foi tão profunda que ele experimentou um fenômeno chamado hemaditrose. Esse fenômeno, ele é quando a angústia é tão grande que as veias subcutâneas dilatam ao ponto de se misturarem com o suor do corpo. E a palavra de Deus diz que o suor do corpo de Jesus caía na terra como quem caía sangue. Tamanha angústia de Jesus. E por que eu estou escrevendo isso? Não para desmerecer a tua dor, de forma alguma, longe de mim ser insensível com a tua dor. Mas reflita um pouco. Será que a tua dor merece tanto sofrimento quanto você tem dado? Eu digo isso porque tempos atrás lembro de um casal que chegou para mim desesperado. O casamento deles estava chegando ao fim, tinha acabado. Por quê? Porque o marido tomava banho quente e embaçava o vidro do banheiro. Vocês dão risada, mas é esse tipo de coisa que chega no nosso gabinete, é ou não é? E com todo respeito, deve ser muito doloroso tentar se olhar no espelho e estar embaçado, mas existem problemas mais profundos na vida, e você precisa ser racional ao olhar para a sua dor. Será que você não está dando um hiperfoco na tua dor ao ponto de ignorar que não é tão profunda a dor que você está sentindo? Poupe tristeza para o dia da tristeza, poupe lágrimas para o dia das lágrimas. Jesus, mesmo sendo Deus, precisava de apoio. O que Jesus diz aos seus amigos é: fiquem aqui, vigiem comigo, eu preciso de vocês. Quero novamente ressaltar essa verdade. Nós precisamos uns dos outros.
Você não foi criado para andar sozinho. A quantidade de homens que eu já vi, tendo abandonado esposa, família, igreja, para buscar o sucesso profissional, e conquistar o sucesso profissional, mas chegar na vida idosa, e não ter com quem compartilhar a tristeza, não ter com quem compartilhar as dores. Meu irmão, o homem mais rico do mundo não é aquele que tem uma conta gorda. O homem mais rico do mundo é aquele que tem amigos, é aquele que tem irmãos. Jesus tinha irmãos para compartilhar a sua dor, e ele precisava de apoio. A oração de Jesus, que serve para mim e para você como modelo em meio à dor, era: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Note, a oração de Jesus não era: Pai, eu decreto, arreda de mim cruz do Calvário. A oração de Jesus não era: Pai, eu declaro prosperidade e bênção. A oração de Jesus era: Pai, eu não quero passar por isso. O meu corpo desfalece, a minha alma sofre, eu não quero atravessar esse vale, mas se esse vale estiver no caminho da sua vontade, me fortaleça, porque é a tua vontade que eu quero viver, apesar da dor. E aqui então, a oração de Jesus ganha eco naquilo que John Piper chama de abraçar o sofrimento. Devemos abraçar a tristeza e abraçar o sofrimento. Sabe por quê? Porque a tristeza e o sofrimento estão no caminho da glória. A tristeza e o sofrimento fazem parte da trilha que nos levará até o Senhor. A oração de Jesus era de alguém vulnerável, que não queria sofrer, mas ao mesmo tempo que confiava e dependia completamente do Senhor. Que no nome de Jesus, essa seja a tua oração. Que no nome de Jesus, eu e você aprendamos a confiar em Deus, mesmo em meio a tamanha dor. E a dor de Jesus era profunda e intensa. Agostinho de Hipona, falando sobre tristeza, ele fala algo muito pertinente. Ele diz o seguinte: a tristeza é o preço que pagamos por nossos pecados, é uma advertência de Deus para voltarmos à sua graça. C.S. Lewis diz que a tristeza é o megafone que Deus fala conosco. O grande fato é que, ainda que não pontualmente a nossa tristeza tem uma correlação direta com algum pecado específico, amplamente toda a tristeza nossa tem relação com os nossos pecados. Quantos entendem o que eu acabei de falar? Ou seja, as nossas tristezas não são injustiças, ainda que possam ser injustas especificamente, amplamente não são injustas. Agora, a tristeza que Jesus estava sofrendo, essa sim era injusta. Qual é o pecado que Jesus cometeu? Pedro vai dizer na sua carta, em 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele não pecou. Voluntariamente ele está sofrendo, voluntariamente ele está passando por uma angústia profunda que homem nenhum experimentou. Mas ainda assim, obedecendo e buscando a vontade do Senhor. Algo que não podemos ignorar nesse cenário de tristeza de Jesus é que sim, ele escolhe o local do sofrimento. Sim, ele chama os amigos. Sim, ele confessa sua dor. Sim, ele pede apoio. Sim, ele deixa claro o tamanho da sua dor. Mas não, os amigos não estão com ele em todo o tempo.
Você precisa aprender essa lição. Existem dores que nós só temos a companhia do Senhor, e ponto. Existem momentos que os teus amigos, ainda que bem intencionados, não vão estar com você. Existem momentos que não por desleixo, não por descuidado, não por falta de amor e afeto, você terá que passar a sós com Deus. Mas como diria o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Não é o Pedro, Tiago e João, é o Deus que não nos abandona, é o Deus que nos carrega no colo quando não conseguimos caminhar, é o Deus que nos consola, nos encoraja em meio ao vale sombrio da morte. Eu, você, nós precisamos aprender a lidar com a solidão, porque se existe por um lado a necessidade de aprendermos a lidar com a comunidade, por outro lado, a comunidade nem sempre estará conosco, e está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Aliás, não culpe seus amigos por isso. Jesus não culpou e fez descaso com seus amigos. Jesus encarou aquele momento de solidão a sós com o Pai. Existem momentos que a dor que nós precisamos sentir, só sentiremos com a presença do Pai. Agora, a exemplo de Jesus, a pergunta-chave é: por que Jesus suportou toda essa tristeza? Meu irmão, Jesus não é que nem nós, Zeguedé, não. Jesus é o rei. Se ele estalasse o dedo, todo mundo morria. Eu falo: Pai, quer saber? Arrego, me leva para a glória. Resolvido o assunto. Por que ele suportou a tristeza? O escritor aos Hebreus diz o motivo, porque esse também deve ser o motivo pelo qual nós suportamos a tristeza. Hebreus 12:2 diz: mantenhamos os olhos firmes em Jesus. No meio da dor, não tira os olhos de Jesus. No dia da tristeza, não tira os olhos de Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por que Jesus suportou passar por tudo que passou? Jesus suportou passar por tudo que passou pela alegria que lhe fora proposta, por causa da esperança. Porque Jesus sabia que toda dor é por enquanto. Toda dor tem prazo de validade. Ela começou e ela vai terminar. Ainda que possamos plantar chorando, nós vamos colher sorrindo. Ainda que possamos passar uma noite tristes, o sol da justiça irá raiar e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda dor é por enquanto. Nessa viva esperança, Jesus olhou para a dor e sorriu. Nessa viva esperança, Jesus olhou para o sofrimento e caminhou. Nessa viva esperança, Jesus não retrocedeu nem sequer 1 centímetro para trás, porque ele sabia que aquela dor iria passar. A esperança é o combustível que nós precisamos para passar pelo vale da tristeza. A esperança, a esperança. Meus irmãos, João, o apóstolo, foi exilado em uma ilha na sua idade velha, a ilha de Patmos, separado de todos e de tudo que ele amava, limitado por mares que cercavam aquela ilha. Deus, para o consolar,
dá a ele a visão de Apocalipse. E sabe o que é glorioso? Que a visão de Apocalipse nada mais é do que Deus trazendo esperança para João e dizendo: João, fique calmo, toda dor é por enquanto. João, tenha bom ânimo, vai passar, João. Jesus escreve uma carta em Apocalipse capítulo de número 2 para a igreja em Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja acometida por muita perseguição. Um dos seus grandes líderes, chamado Policarpo, foi martirizado e queimado vivo até a morte, enquanto louvava ao Senhor. Uma igreja marcada por dor, tristeza, boicote, ainda que numa cidade rica. Jesus, quando escreve aquela igreja, diz a eles: eu sei o que vocês têm passado, eu sei que vocês têm suportado dor e sofrimento sobremaneira, mas deixa eu lhe falar, a tristeza e a dor que vocês estão passando durará apenas 10 dias. E quando Jesus está falando sobre 10 dias, Ele não está falando sobre dias cronológicos, um dia 1, dia 2, dia 3, dia 10, não. Jesus está dizendo a dor de vocês teve um começo e vai ter um fim. A dor de vocês vai passar. Sabe por que a nossa dor vai passar? Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Toda dor é por enquanto. Meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando a depressão, ela vai passar. Tenha bom ânimo, guarde a esperança, guarde o seu coração. Se você tem sido dominado pelo pânico, ele vai passar. Toda dor é por enquanto. Se você tem sido acometido pelo burnout, ele vai passar. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E ainda que nós andemos pelo vale sombrio da morte, podemos ter esperança, porque no final dele existe um banquete aguardando todos aqueles que creem em seu nome, porque toda dor, toda tristeza é por enquanto. Feche seus olhos. Tenha um tempo a sós com o Senhor, enquanto nós ouvimos essa canção e somos ministrados por ela. Tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis
distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos. Faremos jantar, eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois ele, como nós, passou por todo tipo de privação e provação, porém sem pecado. Nós temos um Deus que pode se compadecer da nossa dor. Nós temos um Senhor que não é insensível para as nossas lágrimas. Nós temos um Deus que não é troglodita com os nossos dilemas. Temos um Deus compassivo e misericordioso, que nos ama como um pai deveria amar um filho, que abraça os seus filhos amorosamente, os consola, dando a eles ânimo para que perseverem. Eu creio que essa noite é uma noite de renovo, de esperança. É uma noite de renovo de expectativas acerca daquilo que Cristo tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, eu quero muito orar por você. Se a tristeza, o pânico, o burnout tem sido a sua companhia, se você tem se afogado em lágrimas, desespero, o Senhor te trouxe até aqui essa noite para te abraçar e te trazer um ânimo novo. Se você está atravessando um vale como esse, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Lembre, esse aqui é um local seguro para rasgarmos nosso coração e buscarmos ao Senhor. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está, fique em pé. Eu quero convidar a igreja a se aproximar desses irmãos e não deixar nenhum deles sozinho. Aproxime-se de cada uma dessas pessoas, abrace-os, como quem simbolicamente demonstra a companhia e o amor do Pai. Se você está acompanhando essa transmissão e também tem tido a tristeza como sua companhia,
Coloque nos comentários: eu preciso de esperança. Queremos orar por sua vida também nesse momento. Quero convidar a igreja, abraçado com esses irmãos. Se você está sentado, vamos juntos entrar em um ambiente de clamor, de compaixão, de misericórdia. Quero lhe convidar a estender as mãos em direção a essas pessoas e vamos clamar ao Senhor a graça dEle, o consolo, a esperança dEle sobre a vida desses irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, o perfeito Consolador, abrace, Senhor, cada um desses irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, por sua compaixão e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. E ainda que pai e mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Cubra, ó Pai, cada uma dessas pessoas com as suas asas. Esconda-os em seu amor. Levante-os, ó Pai, do desânimo. E mesmo em meio a esse vale, dê a eles bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, porque Tu venceste o mundo e junto com o Senhor nós também venceremos. Revigora a alma desses irmãos, revigora a fé, revigora a esperança. Nós fazemos da oração de Jesus a nossa oração. Se possível, Pai, arranca a depressão. Se possível, Pai, arranque a tristeza. Se possível, arranque todo tipo de dor. Mas contudo, seja feita a Tua vontade, não a nossa. Nós confiamos no Senhor e por confiarmos no Senhor, temos a disposição de olharmos para a dor nos olhos e sorrir na viva esperança que nos aguarda. Encha cada um desses irmãos com Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos o Teu favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe encorajar, você que abraçou esses irmãos, a dar uma palavra de encorajamento, de ânimo para o coração dessas pessoas, inclusive talvez se dispor a ouvir, a conversar com essas pessoas num tempo oportuno. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Diante daquilo que ouvimos, precisamos aprender a lidar com a nossa dor e precisamos também aprender a ser suporte e apoio para a dor dos nossos irmãos. Que no nome de Jesus você tenha o seu Pedro, Tiago e João, amém? Mas que também você possa ser um Pedro, um Tiago, um João. Que você não apenas tenha pessoas que você pode contar, mas que você possa ser essa pessoa que outros podem contar. Por isso, meu irmão, não permita que a rotina da vida lhe roube a comunhão. Não permita que os seus sonhos, ambições e cobiças lhe roube a amizade, a fraternidade, o andar junto. Acredite no que eu estou falando. O teu carro não vai te consolar quando você perder um familiar. Acredite no que eu estou lhe falando. Uma casa melhor não vai te dar esperança quando você for acometido de medo, de insegurança, de tristeza. Portanto, não deixe de cultivar intencionalmente a comunhão. Como diria o escritor aos Hebreus, não façamos como costume de alguns, que deixaram de se reunir como igreja. Pelo contrário, que nos reunamos no tempo que se chama hoje, para encorajarmos uns aos outros. Que no nome de Jesus tenhamos maturidade, sobriedade para lidar com as nossas dores, porque eu preciso dizer a você, cedo ou tarde, elas vão vir. E que no nome de Jesus, sejamos encontrados nesses dias, cheios de esperança para enfrentarmos a dor.
Amém? Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que vivemos aqui nessa noite. Em especial nesse momento, queremos também te agradecer por irmãos de confiança que nós temos para nós. Louvamos o teu nome por nossos amigos. Te louvamos pelos nossos irmãos e irmãs. Obrigado por esse presente que é a comunhão, Senhor. Espírito Santo, envolva-nos com a tua graça. Envolva-nos com a alegria que excede as circunstâncias. Envolva-nos com a paz que extrapola o dia da guerra e do conflito. Que o Senhor possa ensinar-nos definitivamente a lidarmos com a tristeza. E que no nome de Jesus, aqueles que se apresentaram nessa noite expondo a dor que têm enfrentado e passado, o Senhor possa abraçá-los. E eles saiam dessa porta renovados para encararem mais um pouco a dor nos olhos. Jesus, ensina-nos a vivermos como tu viveu. Em todo tempo, guarda o nosso coração para que não pequemos contra ti, Senhor. Que teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem. Que o consolo e a presença do Espírito Santo seja bem presente por onde formos. Oramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Diga a cada uma delas que toda dor é por enquanto. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.